Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Gravando aqui mais um vídeo entre um compromisso e outro, para abordar uma questão que muitos aí têm me questionado, né? A respeito de como ficará da agora em diante a situação do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, após a sua condenação na semana passada pela primeira turma do STF. Primeiramente, pessoal, destaco aqui que esse meu vídeo é exclusivamente técnico, tá? Sem nenhum cunho ideológico, político, nem partidário, tá? Aqui não tem, nesse momento, terão vídeos em que haverá vídeos em que discorreremos sobre política, sobre ideologias, mas aqui, como a grande maioria dos vídeos desse canal, é de cunho estritamente jurídico. Portanto, minha orientação aqui, visando sanar dúvidas que muita gente tem me questionado aqui, é estritamente, insisto, de cunho jurídico. Aqui é o profissional advogado que está falando, não sem nenhuma motivação pessoal de cunho político. É um parecer estritamente técnico, que fique bem claro a todos os apaixonados aí, tá? É o seguinte, pessoal, todo mundo sabe, o ex-presidente foi condenado semana passada pelo STF, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa, dano ao patrimônio público e dano ao patrimônio tombado, protegido por lei. 5 crimes. Vamos lá, pessoal. Primeiramente, é importante esclarecer o que é o Supremo, porque muita gente fala de Supremo, mas nem sabe o que é o Supremo. O STF é a Corte Suprema do Judiciário Brasileiro, né? Temos a primeira instância, um juiz de primeiro grau. Em segunda instância, que são os tribunais de justiça ou os tribunais regionais, né? Federais, trabalhistas, etc. E os tribunais superiores, que é o STM, Superior Tribunal Militar, TSE, Tribunal Superior Eleitoral, TST, Tribunal Superior do Trabalho, STJ, Superior Tribunal de Justiça, e o STF, acima de todos. E qual que é a função do STF? Primordial, além de julgar recursos extraordinários, que não convém ao caso aqui explicar, a função primordial, prima facie do STF é zelar pela Constituição Federal. Pois bem, todos sabem, o presidente foi, e aqui é bom alertar, o ex-presidente foi investigado. Isso aqui é bom também fazer um esclarecimento, diferente de muitas fake news que são propagadas. O STF não investigou o ex-presidente, o STF não acusou o ex-presidente, tá? Então não caiam em delírios, em fake news. É importante, e eu falaria isso aqui independente de quem fosse o sentenciado. Poderia ser o Lula, poderia ser o Alckmin, poderia ser qualquer um. Como eu disse, aqui é cunho técnico. Então, essas baboseiras que a gente ouve falar, o Xandão acusou. Não, quem acusou foi o Ministério Público Federal. Primeiramente teve uma investigação pela Polícia Federal. A Polícia Federal concluiu haver indícios de autoria e materialidade, não só do ex-presidente, mas de todos os demais que foram condenados e outros que ainda provavelmente serão. E na sequência o Ministério Público Federal, que é o promotor de justiça a nível federal, esclarecendo aqui para quem é leigo, ofereceu a denúncia contra esses acusados. Após tudo isso, após o devido contraditório, a ampla defesa, é bom frisar isso, que todos os acusados, todos os réus tiveram direito à ampla defesa, o devido processo legal e a presunção de inocência. Então não existe também essa baboseira de perseguição política, não houve. É um absurdo falar isso, tá? E com base nos autos, e não só o Jair Bolsonaro, mas os demais do chamado primeiro escalão da trama golpista foram condenados. Então é importante fazer esse crescimento, pessoal, porque a gente vive um tempo de muita mentira, de muita disseminação de fake news. Não existiu, e repito, a minha análise aqui é técnica, como profissional, não existiu perseguição, até porque os poderes da República são independentes, e um não ingere no outro. É o chamado sistema de freios e contrapesos, que vem lá de Montesquieu. Enfim, poderes são totalmente independentes e autônomos. Pois bem, foi condenado não só o Bolsonaro, mas outros, General Heleno, Braga Neto, Mauro Cid, etc. Mas o que o pessoal tem perguntado é do Jair Bolsonaro, o ex-presidente. Sofreu uma condenação de 27 anos e 3 meses em concurso material, ou seja, somando-se as penas por causa desses crimes
pela imputação desses crimes que eu citei. Agora, respondendo feitos esses esclarecimentos, como fica a situação? Seguinte, eu acho muito pouco provável reverter essa decisão. O que é cabível no mundo jurídico? Seria cabível pela parte da defesa, dos advogados do ex-presidente, o recurso chamado embargo de declaração, que é o recurso interna corpus, ou seja, um recurso interno. Mas esse recurso, pessoal, não se presta a mudar a decisão. Esse recurso ele é cabível quando há alguma omissão, ele visa suprir alguma omissão, eliminar alguma contradição, ou esclarecer alguma obscuridade, ou corrigir algum erro material na decisão, no caso o acórdão. Ou seja, ele não reforma a sentença, ele visa apenas suprir algumas, digamos, falhas da decisão, né? Em tese caberia, em tese caberá esse recurso, se houver alguma dessas hipóteses que eu mencionei, omissão, contradição, obscuridade, algum erro material. Não sei se o acórdão já foi publicado. O acórdão é a decisão proferida pela primeira turma do STF. Depois de publicado, começa a correr o prazo aí para esse recurso de embargo de declaração, que, repito, não muda a decisão, apenas visa corrigir algumas possíveis falhas. Além do recurso de embargo de declaração, em tese caberia um recurso chamado embargo de divergência, tendo em vista que o julgamento não foi unânime, foram 4 votos pela condenação e 1 voto do Fux pela absolvição. Então, em tese, caberia o recurso de embargo de divergência para levar o julgamento para o plenário, para sanar essa divergência aí de 1 voto. Porém, me parece que há um recente entendimento, uma recente jurisprudência do próprio STF, ou não me recordo agora se é uma mudança na jurisprudência ou mudança no regimento interno, que nesse caso de apenas 1 voto divergente não caber mais os embargos de divergência. Teria, nesse caso, de acordo com essa nova jurisprudência ou nova mudança no regimento, que eu não me lembro qual das 2 hipóteses que aconteceu, me parece que no caso de 2 votos divergentes é que possibilitaria a interposição desse recurso de embargos infringentes, e não apenas 1, tá? Então, me parece, eu não li nesse sentido o regimento interno do STF, e também não tenho certeza se houve essa mudança da jurisprudência. Se tiver havido essa mudança, não caberá mais embargo de divergência. Caso não tenha havido essa mudança concreta, aí sim caberia. Mas pode ser que a defesa, mesmo tendo havido essa mudança, para provocar uma nova rediscussão dessa questão, interpõe esses embargos, chamados embargos de divergência. Então, em tese, caberiam apenas esses 2 recursos: embargo de declaração e possivelmente embargo de divergência, ainda que inexituoso, ainda que tendo havido essa mudança aí, tá? Então é isso. Como eu não vejo, assim, são os únicos 2 remédios a nível nacional cabíveis aí contra essa condenação do ex-presidente e também dos demais. E sinceramente não vejo nenhuma possibilidade de mudança nessa condenação, porque, como disse, o embargo de declaração não muda a sentença, apenas visa corrigir algumas eventuais falhas, né? Às vezes até redacionais, e os embargos de divergência, principalmente com essas possíveis mudanças de entendimento, muito poucas as chances aí de terem algum êxito, tá? Até porque, se for para plenário, a maioria também dos ministros não votariam pela absolvição do ex-presidente. No máximo aí teria-se o voto do Cássio e do André Mendonça, ficaria 8-3 ou 7-3, não me lembro. Então, pode-se dizer que é praticamente definitiva. E outra pergunta: quando começará a cumprir a pena? Após o trânsito de julgado, ou seja, após o escoamento do prazo desse recurso ou após o julgamento desses 2 possíveis recursos. Quando o trânsito em julgado acabou, finalizou o prazo para recurso, aí é certificado o trânsito em julgado, encaminhado para a vara de execução penal e intimado a cumprir pena. Ou no regime, ele foi condenado, o ex-presidente, a cumprir pena no regime fechado, que em tese seria na papuda. Mas pode ser, provavelmente, a defesa, quando iniciar o cumprimento efetivo da pena, após o trânsito julgado, com certeza a defesa brigará aí para que ele cumpra a prisão domiciliar, talvez pelo estado de saúde. Aí quem vai decidir isso será o juiz, o julgador da vara de execuções penais. Beleza, pessoal? Um forte abraço a todos, espero que tenha esclarecido todas as dúvidas aí porventura surgidas. Um abraço.